Fala aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Bora resolver aqui a primeira fase da Unesp, que saiu do forno faz pouco tempo. Vamos resolver isso aqui, comentar as questões, até para que o pessoal possa se preparar para uma segunda fase ou possa se preparar aí para a Unesp dos anos seguintes. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Cara, essa prova, ela teve de tudo, né? Teve ecologia, zoologia, citologia, genética, fisiologia, matemática e português, cara. Como assim? Teve questão interdisciplinar, teve questão na biologia junto à prova de química. Foi bem legal essa prova aí. Vamos comentar essas questões de biologia que apareceram. Bora então, sem mais delongas, sem mais enrolação, objetividade. A primeira questão aqui, a questão 61, já era uma questão chatinha, diria assim, uma questão chatinha. Vamos ver o que vocês acham. Uma comunidade de equatorianos com nanismo apresenta a rara síndrome de Laron, também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína. Então vamos lá. As pessoas com essa síndrome carregam uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor do hormônio do crescimento GH. O hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, o que impede o desenvolvimento pleno de seus corpos. Cara, ficou claro no enunciado aqui, o GH, você sabe, é o hormônio do crescimento, e para ele poder crescer, ele vai precisar entrar nas células, enfim, né? Pessoas que têm uma mutação num gene que determina a produção de uma proteína que vai ajudar a compor o receptor vai apresentar algum problema e aí esse hormônio vai ficar circulando no sangue e não vai conseguir se ligar ao receptor, não vai penetrar. Aí a pessoa não vai ter a função do hormônio do crescimento. E ele pergunta o seguinte: a mutação responsável pela síndrome de Laron compromete o quê, cara? Então você viu que vai comprometer a estrutura do receptor. Mas aí a gente tem por exemplo, o equilíbrio do pH do meio intracelular, provocando a desnaturação das proteínas do receptor. Nada a ver com desnaturação de proteína, tem a ver com a conformação, com a formação ali mesmo do receptor, não tem a ver com o pH, não. A formação de vesículas de secreção no complexo Golgiense, que contém as proteínas do receptor do hormônio. Ele não fala nada que o problema é no complexo Golgiense, que é na secreção dessas proteínas. O problema está no gene que produz aquelas proteínas, tá? A polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor do hormônio realizado nos ribossomos. Aí que tá, galera. Teve gente que confundiu, assinava C, a D ou aí. Ele não fala no enunciado ele deixa claro que existe uma mutação no gene que produz a proteína. Ele não fala que essa proteína não vai ser produzida. A proteína é produzida, mas é uma proteína que vai ser produzida com defeito, com uma sequência de aminoácidos diferente, e aí você sabe que quando a gente altera a sequência dos aminoácidos, eu posso alterar quem? A conformação estrutural, a conformação espacial. Sabe a anemia falciforme? Lembra lá? Você tem uma mutação, e aí você faz com que a hemoglobina tenha uma sequência de aminoácidos diferente, um aminoácidozinho que troca, aquilo vai dar uma conformação estrutural espacial diferente para a hemoglobina, e aquela tal de hemoglobina S, e a hemácia vai ficar com formato de foice. Você conhece muito bem essa. Então é isso que ele descreveu no enunciado. Então não é um problema na polimerização adequada dos aminoácidos, a proteína vai se formar. D. A transcrição do RNA mensageiro, responsável pela informação da produção das proteínas. Então o problema vai estar em passar a informação do DNA para o RNA mensageiro. Não vai acontecer isso, a proteína não vai ser produzida, não é isso que ele fala no enunciado. A proteína é produzida, mas ela vai ser produzida com uma sequência diferente por causa da mutação, e ela vai ter uma conformação diferente. E essa proteína, percebam, ela é um dos componentes do receptor. Então não quer dizer que não terá um receptor ali, só que vai ter uma conformação diferente. Você sabe que os receptores são específicos e aí essa conformação não vai reconhecer. E olha só aí, a conformação estrutural das proteínas do receptor do hormônio presente na membrana plasmática das células. Então, por essa proteína ser defeituosa, a conformação estrutural daquelas proteínas do receptor vão ser diferentes e aí não vai conseguir se ligar ao hormônio. Tranquilo? Então é uma questão um pouco chatinha, mas eu espero que vocês tenham entendido. Gabarito, portanto, a alternativa E. Beleza? Bora para a próxima. Em laboratório, cobaias adoeceram após serem inoculados com vírus influenza. A recuperação de uma cobaia será mais rápida
caso ele receba uma injeção de. Então vamos lá, cara. No laboratório, enfiaram o vírus influenza, que é o vírus da gripe, nas cobaias, e elas ficaram doentes. Como é que eu faço essas cobaias melhorarem mais rápido? Tá? Então, elas já estão doentes. Como é que eu trato uma pessoa que está doente? Antibióticos produzidos por fungos em meio de cultura contendo vírus? Galera, influenza é um vírus, antibiótico é um medicamento para matar bactérias. Se fosse uma doença bacteriana, aí sim a utilização de antibióticos iria fazer com que ela se recuperasse mais rápido. Suspensão de vírus inativados por tratamento térmico? Olha assim, ó, qual que é a ideia? Você usar vírus inativado para a criação de uma vacina, né, para você imunizar. Então, você imuniza um indivíduo dessa forma, usa vírus inativados, o organismo reconhece aquilo, vai passar a produzir anticorpos e aí ele fica imune. Mas não é o caso dessa questão, porque a cobaia já está doente, ela já está infectada, então eu quero tratar. Plasma sanguíneo extraído de outra cobaia recuperada da doença? Cara, quando a gente quer tratar alguma coisa, a gente não pode usar um soro. O que é o soro? O soro é um líquido ali que contém anticorpos prontos já. Anticorpos esses que foram produzidos por um outro ser vivo, que foi exposto àquele antígeno e conseguiu produzir esses anticorpos. Já se recuperou, já se curou. É assim que eles fazem o soro antiofídico, por exemplo, né? Soro para jararaca. Vão colocar o veneno da jararaca, inocular num cavalo. O cavalo vai ficar mal ali e tal, vai produzir anticorpos contra. Depois que ele se recuperar, eu posso pegar esses anticorpos dele e utilizar aquilo, aplicar em alguém que tenha sido picado por uma jararaca. Não vai ser preventivamente, vai ser para tratar, para fazer com que ela melhore mais rápido. Então é assim, eu pego plasma do sangue extraído de alguém que já foi exposto àquele determinado antígeno. Então, se uma outra cobaia já tivesse recuperado da influenza, é porque ela vai ter no seu sangue anticorpos contra a influenza. Então, se eu retirar aquilo ali, eu posso usar na minha cobaia doente para que ela recupere mais rápido. Beleza? Então a gabarito é C, cara, seria o soro, um tratamento mesmo. A D fala aqui, concentrado de plaquetas oriundo de cobaias que não foram inoculadas. Cara, plaqueta serve para coagular o sangue, então não tem muito a ver com isso, não é uma doença hemorrágica, nem nada disso ali. Medicamento inibidor da enzima viral transcriptase reversa. O vírus influenza não é um vírus que faça transcrição reversa e que tem esse processo de transcrição reversa, como o vírus HIV possui. Portanto, nosso gabarito, alternativa C. Beleza? Bora para a próxima. Essa questão aqui, ela deixou muita gente em dúvida. Uma galera ficou em dúvida entre duas alternativas e vamos dar uma lida nela então. A figura mostra um experimento realizado com duas espécies de gramíneas A e B. As gramíneas foram inicialmente plantadas em uma curta faixa nos extremos opostos de duas caixas retangulares. Então dá para ver bem claramente aqui, né? Então tá aqui, ó, a gramínea A, a gramínea B, elas foram plantadas bem nos extremos e aqui no meio ficou o solo, né? O solo destampado ali. Beleza? As caixas foram acondicionadas em ambientes separados e submetidas à mesma intensidade luminosa. Por semanas, ambas as caixas foram regadas igualmente, mas uma delas foi mantida a 10 graus Celsius. Então tá aqui essa caixa dos 10 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius. Repara o seguinte, claro que eu vou trocar o slide ali, vai ter mais coisa escrita, mas dá para entender nessa imagem maior o que aconteceu. A 10 graus Celsius, repara que a espécie A de gramínea, ela se desenvolveu melhor do que a da espécie B, então ela ocupou uma área maior. Ela foi crescendo mais rápido e ocupou uma área maior. Já a 40 graus Celsius, a espécie B se desenvolveu melhor e ela ocupou uma área um pouco maior ali. Beleza? E aí, obviamente, que vai ter alguma coisa relacionada a isso. O gráfico que melhor representa a variação da taxa de fotossíntese de ambas as espécies em relação às temperaturas que foram submetidas é qual? Então, eu vou voltar no gráfico grande para a gente entender uma coisa. O que ele quer é que você escolha qual gráfico representa melhor a taxa de fotossíntese das espécies A e B a 10 graus e a 40 graus. Que eu quero que você pense logo de cara. E é bem fácil de interpretar isso aí. Você concorda que quanto maior a taxa de fotossíntese, maior o crescimento, né? Então, a fotossíntese serve. Então, se a planta A cresceu mais a 10 graus Celsius, é porque ela teve uma taxa de fotossíntese maior do que a planta B, a 10 graus Celsius. A 40 graus Celsius, a planta B teve uma taxa de fotossíntese maior que a A. Tranquilo a gente interpretar isso, né?
A planta A gosta da temperatura de 10 graus, a planta B gosta um pouco mais de 40 graus. Aí se a gente começa a analisar os gráficos, a gente vê assim, ó. A planta A começa no zero aqui, ó. Cara, 0 graus. Você pode estar em 0 grau aqui, com uma taxa de fotossíntese alta, com a planta A ou até com a planta B, não rola, cara. Então você vai eliminar, imagina, 0 grau e depois fica constante. Cara, imagina você aumentar 50, 60, 70 graus e a taxa de fotossíntese constante. Pera aí, cara, isso é temperatura, vai desnaturar as enzimas, as proteínas. Então você chega aqui num negócio desse constante, ó, e elimina esse gráfico aqui, elimina esse, você elimina esse. Imagina manter constante a taxa de fotossíntese ou chega a 100 graus ali, não pode, né? E você elimina esse também, cara, não rola. Elimina tudo aqui. Tem várias formas de eliminar também, né? Essa foi a mais básica que eu já peguei, mas você poderia eliminar também pela lógica de quem tem mais fotossíntese a 10, quem tem mais, sabe? Você poderia eliminar pela lógica aqui. Mas vamos lá. De repente você tem os gráficos B e o gráfico D. E ambos os gráficos eles vão nos mostrar que a 10 graus, a espécie A, que é a curva em azul, tá vendo aqui, ó, a curva em azul, a espécie A 10 graus tem uma taxa de fotossíntese maior que a B. E a 40 graus, a B tem uma taxa, ó, tá aqui a 40 graus, a B tem uma taxa de fotossíntese maior que a A. E aí qual que é a resposta? Ou é A ou é a B? A resposta, quer dizer, A ou B não, ou é a B ou é a D? A resposta é a D. E por que que é a D? Por que que a resposta é a D? Porque se você pegar naquele gráfico ali que mostra quem cresceu mais, quem cresceu menos. Cara, assim, ó, se você seleciona o gráfico B, esse gráficozinho B aqui, ó, você percebe que a 40 graus, por exemplo, a taxa de fotossíntese da espécie B é muito alta e da espécie A é muito baixa. Se a gente tivesse uma configuração dessa, nós teríamos que ter naquele gráfico lá de cima, basicamente a espécie B tendo que ocupar quase toda a área e a A não conseguindo crescer direito, porque a taxa de fotossíntese dela estaria muito baixa. E a 10 graus teria que ser o contrário. A 10 graus, olha a taxa de fotossíntese da espécie A nesse gráfico aqui. E da espécie B, bem pequenininha. Nós teríamos que ter uma área muito gigantesca ocupada pela espécie A e uma área muito pequenininha pela espécie B. E não é isso que você está observando. Volta aqui, ó. Você está observando que a 10 graus, cara, assim, ó, se você pegar, sei lá, aqui é a metade, digamos, ó, aqui seria a metade. Ó, ficou bem retinho aqui mesmo, né? Ficou medonho. Mas você concorda que a espécie A está ocupando um pouquinho mais da metade? Ou seja, ela tem uma taxa de fotossíntese um pouco maior do que a espécie B. Não é tão maior assim quanto aquele gráfico B está mostrando. Então é por isso que o gráfico D, ele representa uma realidade melhor para a nossa situação ali. Você entende que assim, ó, a 10 graus, a espécie A tem uma taxa de fotossíntese um pouco maior que a B. Por isso que ela vai crescer um pouco mais. E repara que ficou bem parecido aqui mesmo, né, cara? E aí repara uma coisa interessante também. Já 40 graus, a espécie B é que se dá melhor. E ela se dá um pouco melhor do que na situação de cima. Eu concordo que daí tem uma diferença um pouco mais desigual. Aqui seria a metade. Então não é tão pequena a diferença assim, ó. A 40 graus a diferença sobe um pouco mais, tá vendo? E é justamente isso que mostra aqui. Tá vendo que esse intervalo entre a A e a B, a 40 graus, esse intervalo é maior do que o intervalinho que você tem aqui a 10 graus? É justamente isso que vai representar a sua questão. Então, o gabarito de letra D, muitas pessoas confundiram, mas eu espero que vocês tenham entendido a resposta e por que é a D. Lembrando, se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui no comentário, eu teria o maior prazer em responder. Eu estou aqui para ajudar. Bora para a próxima questão, então. Seguinte, questão 65. O gráfico mostra o crescimento de uma população de micro-organismos em relação à resistência do meio, ao potencial biótico e à carga biótica máxima do ambiente. Cara, então vai ter 3 curvas ali. Eu quero que você entenda isso. O gráfico vai mostrar o crescimento de uma população de micro-organismos em relação à resistência do meio, ao potencial biótico e à carga biótica máxima. Os dados obtidos experimentalmente foram suficientes para a determinação das equações das curvas no gráfico. O número de indivíduos está aqui. Tem um gráfico que vai ter que mostrar a curva de crescimento. O gráfico mostra o crescimento. Cara, lembra que você tem
quando você estuda ecologia de populações, você tem algo chamado potencial biótico. Potencial biótico é a capacidade máxima de crescimento de uma população. Aquele crescimento que vai atingir o seu máximo porque não tem nada para atrapalhar. Tem uma taxa de natalidade máxima, tem uma taxa de sobrevivência máxima, não tem competidores, não tem predadores, não tem parasitas, tem alimento em abundância, então ele vai crescer no seu máximo. Qual curva representa isso? Obviamente essa curva em azul. Essa curvinha azul claro aqui, ela está representando o potencial biótico daquela espécie. Então é um crescimento exponencial ali. O que é a carga biótica máxima do ambiente? Carga biótica máxima é o número máximo de indivíduos daquela população que o ambiente pode suportar. Está relacionado com os fatores de resistência daquele ambiente, com o espaço que o ambiente tem, com o alimento que o ambiente tem, quanto que ele comporta. Essa carga biótica máxima, nos gráficos de ecologia de populações, sempre vai ser uma linha contínua aqui, ó, porque essa carga biótica máxima é constante. Então aqui nós temos isso aqui, ó, é a carga biótica máxima, também chamada de capacidade de suporte do ambiente. E o que seria aquela curva em vermelho? A curva de crescimento, cara. A curva de crescimento, que é uma curva de crescimento chamada curva de crescimento real. Curva de crescimento real, que geralmente é um S assim, mas aqui está essa curva contínua em vermelho. Então isso aqui é o crescimento. Crescimento tá aqui, ó. Crescimento. Estou escrevendo com o mouse, tá, galera? Então às vezes vai ficar meio tosco ali, mas tudo bem. Crescimento. Vamos lá o que ele quer. A população de micro-organismos atingiu a carga biótica máxima do ambiente entre 3 e 4 horas, em 4 horas, em 10 horas, em 3 horas, após 10 horas. Quando que a população atinge a carga biótica máxima? Quando ela encosta aqui, ó. Nesse ponto exato, quando ela encosta, ela está atingindo a carga biótica máxima. Como a carga biótica máxima é constante, fica fácil de você saber o valor, esse valor de indivíduos aqui, ó. Porque ele deu, ó, Y é igual a 320. Tá vendo que essa curva em verde aqui, ó, tá no 320? Y é igual a 320. E como é que você calcula, qual que é a equação da curva em vermelho, que é a de crescimento, você quer saber isso, né? Quando que o crescimento encosta ali? Cara, Y é igual a 31x mais 10. X ali é o tempo, é a hora. Quanto que é Y? Não é 320? Então você vai substituir a equação, cara. Isso é matemática, né? Qual que é a parte da biologia ali? A parte da biologia, nossa, não é ecologia e zoologia isso aqui, é ecologia e matemática, velho. Matemática pura. A parte da biologia, você tinha que saber que isso aqui é o potencial biótico, esse verde é a carga biótica máxima e o vermelho é a curva de crescimento. Você vai ter que calcular esse ponto aqui. Cara, você tem y igual a 320, então você vai fazer 320 é igual a quê? 31x mais 10. Opa, você vai passar diminuindo isso aqui. 310 é igual a 31x. Para calcular quanto que é o x, qual é o valor do x, você divide 310 por 31 e vai chegar na resposta 10. Exatamente 10 horas depois, ele vai atingir a carga biótica máxima. Massa demais, né, galera? Se ele perguntar assim, ó, se a população crescer de acordo com o seu potencial biótico, em quanto tempo ela vai levar ali? Pô, cara, você igualaria isso aqui, ó, 320, passaria o 20 dividindo, e aí você ia chegar 2 na x é igual àquele valor. Aí você extrai a raiz quadrada dali, né? E aí você vai ver quanto que é. Quer dizer, raiz quadrada não, né? Você passa aquilo ali como raiz e você ia chegar ali no valor de 4 horas. Você pode fazer essa conta aí, confia em mim. Se fosse de acordo com o potencial biótico, você faria aqui, ó. 320 é igual a 20 vezes 2x. Aí você passa 20 dividindo. Aí fica tranquilaço, porque 2 na x é igual àquele valor ali. Você vai chegar, quanto é que dá aquilo ali? Dá 16, né? Dá 16. É assim, ó. 16 é igual a 2 na x. Aí vamos pensar comigo. Quanto que 2 elevado a quanto que dá 16? 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. Então x é igual a 4. Você, em 4 horas,
essa população atingiria a capacidade de suporte caso ela crescesse de acordo com o seu potencial biótico. Beleza? A questãozinha de matemática e biologia, massa demais. Espero que vocês tenham entendido. Bora para a próxima. Questão 66 falava o seguinte: a análise quantitativa dos fenótipos obtidos dos cruzamentos entre plantas de ervilhas de cheiro foi crucial para que Gregor Johann Mendel pudesse estabelecer a existência de fatores que se segregavam de forma independente para compor os gametas. Atualmente, para análise molecular referente aos fenótipos, então vamos lá. Quais são os fenótipos que a gente quer analisar aqui? Cor e textura das sementes em ervilha de cheiro. Deve-se investigar um total de cromossomos homólogos, genes e alelos. As lacunas no texto são preenchidas respectivamente por. Então vamos lá. Lembra quando a gente trabalha, bem clássico no Mendel, né? A cor e a textura. Cor verde ou amarela, textura lisa ou rugosa. Isso é uma segunda lei de Mendel, são características independentes. Se elas são características independentes, é porque elas estão localizadas em cromossomos diferentes, em pares diferentes de cromossomos. Então nós temos aqui, vou representar em preto, 2 cromossomos, e vou representar em azul aqui, nós temos mais 2 cromossomos homólogos. Os alelos ali para cor, digamos, lembra que a gente tinha lá o Vzão e o Vzinho, né? O Vzão amarelo, o Vzinho verde. Então a gente tem aqui, vou dar um exemplo que uma ervilha heterozigota, enfim, mas estaria aqui, ó. Vzão, no cromossomo homólogo dele, vai ter que estar o alelo, beleza? E aí lembra que tinha ali Rzão e Rzinho, que era o liso e o rugoso. Isso aqui é a segunda lei de Mendel, está em outro par de cromossomos homólogos. Então eu estaria aqui Rzão e Rzinho. Então se eu estou analisando as duas características ao mesmo tempo, quantos cromossomos homólogos eu tenho que analisar? 2 pares, porque cada par de homólogo vai ter o gene para uma característica diferente. Quantos genes, cara? E aí tem uma coisa que muita gente confunde, assim, ó. Gene é aquele trecho de DNA com informação para a produção de uma proteína e tal. Então nós temos, nesse caso, o gene da cor e o gene da textura. Cada gene desse tem 2 alelos. Nós temos o alelo verde e amarelo, e para a textura nós temos o gene da textura, que tem 2 alelos também, o alelo rugoso e o alelo liso. Então o gene é para cor, ele vai ocupar um locus ali, o mesmo locus, nos cromossomos homólogos e tal. E o alelo é o parzinho, são as variantes de um gene. Alelos são variedades de um gene. O gene é o que tem a característica e alelos são as variedades. Tipo assim, ó, o gene do tipo sanguíneo tem quantos alelos? Tem 3. Tem o IA, o IB e o Izinho. Mas é o gene do tipo sanguíneo. Entendeu, cara? Então, assim, por isso que quando ele fala aqui, ó, quantos cromossomos tem que investigar? Total de quantos homólogos? 1 par? 4 pares? 2 pares? 2 pares, né? 2 pares de homólogos. Tá vendo aqui, ó? Um par aqui e outro par ali. Então, você elimina A, elimina B, elimina C. Quantos genes, cara? Não são 4 genes, são 2. Um é o gene da cor, outro é o gene da textura. 2. Quantos alelos? 4. Então você tem aqui o gabarito alternativo aí. É bem fácil as pessoas confundirem gene com alelo, tá? Alelos são variedades de um gene. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima. Questão 67 fala o seguinte: para mimetizar um tecido e obter uma estrutura para enxertos em humanos, um grupo de pesquisadores utilizou a espongina, composta por colágeno, e a biosílica das espículas provenientes de um invertebrado. A associação da parte orgânica com a parte inorgânica resultou em um compósito com propriedades muito similares às do tecido humano. O filo a que pertence o invertebrado mencionado e um órgão humano que poderá receber o enxerto são. Então vamos lá, cara. Muito legal essa questão aqui, que envolvia histologia, zoologia. Primeiro ele falava, né, para mimetizar um tecido e obter uma estrutura para enxertos em humanos, um grupo pesquisador utilizou espongina. Cara, espongina já te deu a dica total ali, né? Pô, espongina é uma proteína, tá, encontrada nas esponjas, cara. O que é esponja? Esponja é um porífero. Esponja é um porífero. Então você podia eliminar B, poder eliminar D e a E, cara. Tá? Porque espongina é isso. E a biosílica, que é um mineral, né? Sílica é um mineral proveniente das espículas. Espícula
é o que forma como se fosse uma estrutura ali, um esqueleto, digamos assim, de alguns tipos de esponja. Essa espícula pode ser calcária, pode ser de sílica, enfim. Então nós temos ali uma coisa interessante, porque ele fala, ó, a associação da parte orgânica com a parte inorgânica. Cara, qual é o tipo de tecido ali onde nós temos uma associação muito importante entre uma parte orgânica e uma inorgânica? É o tecido ósseo, galera. O tecido ósseo tem a matriz óssea, que a parte orgânica é o colágeno, que vai conferir uma resistência legal. A parte inorgânica ali, o fosfato de cálcio, confere rigidez, dureza. Essa associação entre as duas é importante. Então, se a gente conseguiu fazer essa associação para utilizar enxerto, onde é que a gente vai colocar? Em osso, cara. E por que ele fala ali, ó, mencionado em um órgão humano? E aí, de repente, tem fêmur. Pô, peraí, fêmur não é um osso, é um órgão? Osso é um órgão. Osso é um órgão formado por vários tecidos. Tem tecido ósseo, tem tecido sanguíneo, tem tecido conjuntivo propriamente dito, tem tecido nervoso, tudo dentro de um osso, por isso que ele é um órgão. Só que se eu estou querendo colocar, fazer um enxerto onde? Vou fazer um enxerto no fêmur. Por que não no disco intervertebral? Né? Podia ser a C, que também fala em porífero. Disco intervertebral é formado por cartilagem fibrosa. Então tem muita fibra de colágeno, a parte orgânica. Então não tem essa associação importante com a inorgânica como o osso tem. Portanto, temos o gabarito ali, alternativa A. Não sei se vocês tiveram dificuldade para responder essa, mas tá aí, espero que vocês tenham entendido. Bora para a próxima. Questãozinha 68 foi interessante, cara, porque essa questão 68, ela misturou fisiologia, botânica e português, cara. Olha que interdisciplinaridade fantástica. Leia os versos da canção Tenho Sede, composta por Anastácio e Dominguinhos. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar, o céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor, se não me deres posso até morrer. Olha que coisa linda isso aqui. Vamos ver o que ele quer em relação a isso? A canção menciona a escassez de água, que pode afetar tanto os animais quanto as plantas. Um hormônio humano e um hormônio vegetal que atuam para a economia de água nesses organismos e uma figura de linguagem que aparece nesses versos são respectivamente, olha que questão fantástica, cara, adorei essa questão. Falta d'água, que um hormônio nosso pode ajudar nessa situação? Nós temos basicamente dois hormônios que atuam nisso. O ADH, que é o hormônio antidiurético, que também pode ser chamado de vasopressina, produzido lá no hipotálamo, liberado pela neurohipófise. Então você elimina aqui, ó, tiroxina não, cara. Tiroxina é o hormônio lá da tireoide, vai controlar metabolismo. Então vamos eliminar isso aqui. Ficamos com a vasopressina. O que a vasopressina faz? Lembra? Ela aumenta a permeabilidade de água lá nos túbulos, faz com que então os túbulos lá dos néfrons devolvam a água para o sangue. Com isso você perca menos água na urina. Excelente para que você economize água. Tranquilo? Agora nas plantas. As plantas elas perdem água, a principal região onde elas perdem água é o estômago, que está nas folhas. Por lá é que elas transpiram. Se o estômago estiver aberto, ela perde água. Se estiver fechado, ela vai economizar água. Existe um hormônio que atua em situações de emergência da planta e que uma das funções é justamente promover o fechamento dos estômagos para que ela não perca água. Esse hormônio é o ácido abscísico. Não é a giberelina. A giberelina vai atuar ali na produção de flores, na germinação de sementes, tal, na quebra de semente, justamente quando a planta está bem, assim, ela tem água e tal. Então, eliminamos aqui. Agora, você podia ser o máximo em biologia. Se você não manjasse nada de português, você ficaria em dúvida entre aquelas duas, porque ele pede uma figura de linguagem, um pleonasmo ou uma hipérbole. Claro, o pleonasmo é uma das mais conhecidas, é uma repetição, né? Sabe? Subir para cima, descer para baixo, isso é um pleonasmo. Se você perceber aqui no trecho da canção, não temos isso. O que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero, é uma coisa que a gente fala assim, por exemplo, eu estou morrendo de sono, morrendo de amores por não sei o que. Lá no final, cara, olha só o versinho que faz com que você reconheça a hipérbole. Morrer de sede, tá? Nesse caso aqui, essa sede pode me matar. Até pode ser mesmo, tá? Pode ser mesmo. Claro, quando você fala assim, tipo, você tá ali 2 horas sem tomar água e começou a ficar com sede. Quando você fala, nossa, tô morrendo de sede. É realmente uma hipérbole, porque você não tá de fato naquele momento morrer de sede. Mas as pessoas podem morrer de sede.
As plantas podem morrer de sede. Então nós vamos analisar aquele último ali, ó. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Então, ó, morrer de amor, isso é um exagero, é uma hipérbole e tal. Então é hipérbole, cara. Olha que questão linda, gabarito B. Tranquilo? Entenderam? Bora para a próxima. Uma questãozinha que cai tanto na prova de física, tanto que essa questão tava lá no meio da prova de física. Cara, mas a biologia a gente analisa isso, então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer. Para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma de Y representando a traqueia e os brônquios foi montado dentro de um recipiente plástico que representava a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias. Deslocando-se a membrana elástica para baixo, tá vendo aqui, ó, figura 2 aqui, ó, deslocando-se a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem conforme a figura. Cara, assim, eu não sei vocês já fizeram esse experimento em alguma aula de ciências no ensino fundamental, ou de biologia no ensino médio? É um experimento muito clássico, muito fácil de fazer em casa, muito fácil mesmo. Você pega uma garrafa, corta no meio, como tá ali, ó, corta no meio, bota uma bexiga ali, um balão embaixo, tranca a passagem lá em cima, só deixa um tubinho bem fino lá, né? Um canudo assim, o resto você tranca, pode ser com fita, enfim. Cara, quando você puxa aquilo ali para baixo, o ar que tá fora, ele entra no canudinho e faz com que os balãozinhos ele inflem. Isso é muito legal. Representa exatamente o que acontece na nossa respiração, nossa ventilação pulmonar. Então vamos lá. Em uma analogia entre esse aparato e um sistema respiratório humano, o deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde ao quê? Ó, a membrana elástica é o diafragma, ele falou no enunciado. Cara, você tem que entender o seguinte, o diafragma relaxado, ele está nessa situação aqui, ó. Aqui está o diafragma relaxadinho. Quando ele contrai, ele desce. Então, quando você puxa o balão ali para baixo, você está simulando a contração do diafragma. Quando o diafragma contrai, vai fazer com que aumente o volume da caixa torácica. Não é só o diafragma que faz isso. Claro, a nossa respiração tem os músculos intercostais também. Mas aqui tem só o diafragma representando. Então você puxa, você aumenta o volume. Quando você aumenta o volume da caixa torácica, você diminui a pressão interna. A pressão dentro da caixa fica menor do que a pressão atmosférica. E aí o ar entra sozinho. Então, ó, puxou a membrana para baixo, representa a contração do diafragma. Vai aumentar o volume aqui, aumenta o volume, diminui a pressão e o ar que está aqui fora vai entrar, porque a pressão aqui fora está maior do que a pressão que ficou aqui dentro. A pressãozinha aqui é menor. Então vamos lá, fechar os três, como ele quer ali na sequência. O que essa membraninha elástica corresponde? Contração do diafragma. Está aqui contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, claro, aumenta, quando contrai ali você vê, foi para baixo, aumentou o espaço, aumenta, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente. Com isso o ar entra, os pulmões se enchem, isso é a inspiração. Na expiração, ao contrário, o diafragma volta lá para o lugar, ele relaxa, aquilo vai comprimir o pulmão, vai diminuir o volume da caixa torácica, a pressão ali vai ser bem maior, vai aumentar e o ar é expulso. Isso é física pura, mas a gente também estuda isso na biologia, gabarito alternativa C. Beleza? Bora para questãozinha 83, questão de genética, bem interessante, algumas pessoas tiveram dificuldade, mas bora lá. Os sistemas de grupos sanguíneos foram descobertos no início do século XX. Além dos mais conhecidos, o sistema ABO e o sistema RH, também existe o sistema MN, definido a partir da identificação dos antígenos M e N na superfície das hemácias humanas e condicionadas por 2 alelos e um gene. Olha só como essa questão aqui, ela te ajudava a responder aquela anterior, sabe que tinha que falar o número de genes, o número de alelos? Aqui você mataria a charada. Tá vendo que é um gene, que é o que determina o sistema MN ali, que tem 2 alelos, o alelo M e o alelo N. Por isso que aquele da ervilha era o gene da cor e aí tinha 2 alelos, né? O amarelo e o verde, enfim. As tabelas mostram os fenótipos e genótipos relacionados a cada sistema. Então ele trouxe uma tabela para ajudar você a resolver, beleza? O fenótipo A, você pode ter 2 genótipos, isão A ou isão Azinho. O fenótipo B, isão B, isão B ou isão Bzinho. O AB, IA e B. E o O, izinho. No RH também, você tem o RH positivo como dominante, então pode ser Rzão ou o heterozigoto aqui Rzão, Rzinho. E o RH positivo é Rzinho, Rzinho. Nessa tabela, eles deram uma rateada, né? Cometeram um erro, porque ó, o fenótipo M
ele é condicionado por LM. Beleza. O fenótipo MN é condicionado por um alelo M e um alelo N. E o N é condicionado por LN. Tá vendo que eles trocaram aqui, cara? Assim, ó, não sei, tá? Foi uma rateada, você conseguia responder a questão mesmo com essa troca, tal, se você... mas era para isso aqui estar aqui embaixo e isso estar aqui em cima. Então, provavelmente choveu recurso ali em cima dessa questão, porque justamente naquele que a galera menos conhece, que é o sistema MN, eles deram essa rateada ali na questão dos genótipos. Mas, pô, dava para resolver, tá? Agora vamos ver, né? Não sei. Não era para ter acontecido isso. Considere um casal que possua os alelos marcados a seguir. A mulher IA e B só tem aqui o LM para o sistema MN e para o RH ela é Rzinho. O homem ele só tem é IAzinho, tá? LN e só tem Rzinho. Considerando os sistemas ABO, RH e MN, o primeiro descendente desse casal terá um fenótipo específico, que não importa qual, que será uma dentre quantas possibilidades? Cara, o que ele quer nessa questão? Ele quer, assim, quantas possibilidades diferentes algum descendente daquele casal pode ter quando você considera as três características ao mesmo tempo. Vamos primeiro identificar aqui a mulher. A mulher tá aqui, ó. Vamos lá, a mulher ela tá aqui, ela é Izão A, Izão B, beleza. O que ela é em relação ao sistema MN? Ela só tem o alelo LM, concorda? Então ela tem 2, né? Ela é obrigada a ter 2. Então ela é LM. E em relação ao RH, ela é Rzinho. Tranquilo? Então vamos lá. Como que é o camarada ali? Ele é IAzinho. Bora lá, IAzinho. Ele é LM. E ele é Rzinho. Cara, é óbvio que você poderia fazer os 3 quadros, ver quantas possibilidades tem. Mas eu não vou fazer isso, primeiro que eu estou escrevendo com o mouse, segundo que não tem muito espaço aqui. Então tem uma forma, você vai vendo quantas possibilidades existem para cada uma das características que você vai multiplicando. Então, por exemplo, quantas possibilidades existem pro ABO ali, ó. O que o filho desse casal pode ser? Ah, se ele receber o A de um lado e o A do outro, ele pode ser sangue A, tá? Se ele receber o A e o Izinho, pô, vai ser sangue A também. Se ele receber o A e o B, ele vai ser AB. Então pode ser AB aqui, opa. Se ele receber o B e o Izinho, vai ser sangue B. Então existem 3 possibilidades para cá. 3 possibilidades para o sistema BO. Quantas possibilidades existe para o LM e LN aqui? Tá? Quantos vão existir? Ele pode receber o LM de um lado, LM de outro. Ele vai ser M, fenótipo M. Ele pode receber o M e o... Então, bota aqui, ó, fenótipo M. Ele pode receber o M de um deles e o N do outro. Opa! Então ele pode ser MN também. Não tem outra possibilidade. Ou ele é M ou ele é MN. E para o RH, nós temos... Ou ele recebe o Rzão de um lado e Rzinho do outro, então ele pode ser positivo. Ou ele recebe Rzinho e ele seria negativo. Então essas são as combinações que nós temos. Para o ABO, 3 combinações. Para o sistema MN, 2. E para o RH, 2. Você multiplica. Então você tem aqui 3 vezes 2 vezes 2. Beleza? 3 combinações para cá, vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Então são 12 possibilidades. Então qualquer filho que nascer ali vai ter uma entre 12 possibilidades. Então nossa resposta aqui, gabarito, alternativa C. Eu espero que vocês tenham entendido. Teve uma galera que ficou confusa. Se não entendeu, bota aí no comentário que eu tento te ajudar. Tranquilo? Bora então para a nossa última questão. Última questãozinha aqui que a gente vai resolver da Unesp 2021 era uma questão que também envolvia biologia e matemática. Olha que coisa interdisciplinar maravilhosa. Um estudo para determinar a probabilidade da efetividade de um novo exame para a obtenção
de diagnóstico de uma doença baseou-se nos resultados obtidos em um grupo constituído de 1.620 pessoas. A tabela mostra os resultados desse estudo. Olha lá, galera. Aqui você tem o resultado do exame, ó, o que deu positivo e o que deu negativo. Então tá aqui, ó, 204 pessoas deram positivo, aqui mais 612, tudo isso é o que deu positivo, se você quiser somar aqui. O que deu negativo seria essa soma dos dois. Só que aqui é a real mesmo. A galera tinha ou não a doença? Sim ou não. Beleza? Então, só pra gente passar, antes de passar para a questão, ó, do exame, 204 deram positivos, 36 negativos aqui tinham a doença, tá vendo que o exame não conseguiu detectar. 36 tinham a doença e o exame não detectou. Aqui nesse outro lado, ele nos mostra uma coisa que também é muito preocupante. 612 indivíduos testaram positivo de acordo com o exame, mas na verdade eles não tinham a doença. Então ele é o chamado falso positivo, né? Muito ruim. Isso aqui é o falso positivo e esse aqui seria o falso negativo. Bem comum nos exames, tá? Vamos lá. A análise dos resultados mostra que, apesar de a probabilidade do teste detectar a doença em quem possui ser de... Então o que ele quer? Qual que é a porcentagem de acerto? Quantos por cento do exame acerta mesmo? Ele diagnostica, ele deu positivo e ele estava doente. Qual que é a possibilidade de acerto? Cara, é muito simples fazer isso, né? Porque aqui, quantas pessoas estavam doentes? 204 mais 36, concordo? Isso é o total de pessoas que realmente estavam doentes. Então você tem aqui, 240 pessoas estavam doentes. 240, vai ficar com o mouse aqui, vai ficar bem ruim, tá? 240 estavam doentes. Desses aqui, quantos foram detectados pelo exame? 204. 204, o exame testou. Então, qual que é a eficácia desse exame aqui? Você, obviamente, 204 é quantos por cento de 240? É isso, né, galera? É isso. Você vai tirar uma porcentagem, vai dividir aqui por 240 e você vai chegar aqui em 0,85, tá? Que dá 85%. Então, 85%, tá aqui, 85% é a probabilidade de o teste detectar a doença em quem possui a doença. Só que aí tem a probabilidade de uma pessoa desse grupo que obtém um resultado positivo não ter a doença, ou seja, um falso positivo, é de quanto? Cara, essa aqui uma galera bugou o cérebro, porque botou 85, você elimina aqui esses dois. E agora tem 38, 44, 75. Uma galera bugou, começou a somar com total, ia fazer... Cara, é muito mais simples do que a gente imagina. Deixa eu até apagar isso que já tá aqui, só pra vocês entenderem uma coisa, cara. Opa, vamos lá. Galera, o que ele quer saber? Quantos daqueles que testaram, que deram positivo, não estavam doentes? Então, falso positivo é essa galera aqui, tá? Falso positivo é essa galera aqui. Então, como é que a gente vai fazer? De todo mundo que testou positivo, para ser falso positivo é o seguinte, de todo mundo que testou positivo, quantos daqueles não estavam doentes? Então você extrai esse valor. Então, o exame, tá? O exame, qual que é o universo de positivos do exame? 204 mais 612. Esse foi o total de resultados positivos do exame. Então você vem aqui, 612 mais 204, isso foi o totalzão de positivos. E aí você chega em 816. Então 816 pessoas positivaram de acordo com aquele exame. Só que desses 816, 612 não estavam doentes, cara. Não. Vou botar aqui, não estavam doentes. Ou seja, eles testaram positivo, mas eles não estão doentes. Esses são os falsos positivos. Então, 612 representa quantos por cento daqueles 816 ali que testaram positivo? É assim que você vai chegar. 612, que foram os que testaram positivo, mas não estavam, ou seja, são os falsos positivos, 612 são os falsos positivos, dividido pelo número total de positivos ali, que era 816. E aí você chega na resposta de 0,75 ou 75%. Por isso que o gabarito dessa aqui é aí, tá? 85%, 75%.
Cara, um monte de gente não conseguiu interpretar isso aqui, eu entendo, tá? Que tem uma dificuldade, porque tem que envolver um raciocínio matemático, você não sabia que números escolher ali, principalmente para a segunda pergunta, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. É até uma questão bem legal para os professores de matemática explorarem também. Gostei bastante dessa questão aqui. Não sei vocês, né? Quem errou provavelmente não vai ter gostado, quem acertou deve ter adorado, tá? Porque eu acho que poucas pessoas acabaram acertando essa. E com isso a gente chega ao final da correção dessa primeira fase da Unesp 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou até aqui, cara, eu vou pedir para você, deixa o seu likezinho no vídeo, comenta aí se você gostou, pede outras provas que você quer que eu corrija. A ideia é assim que sair as principais provas do Brasil, eu comentar com vocês. Os primeiros comentários eu sempre jogo no Instagram, então eu boto nos stories a questão, já comento a questão, mas aqui, obviamente, tem um tempo maior, um espaço maior para eu comentar cada uma das questões e ajudar vocês a estudarem. Beleza? Valeu, galera, foi um grande prazer, um abraço e até o próximo vídeo.